Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica, criadora do canal Doutora Ensina. E na aula de hoje você vai aprender sobre os conselhos de saúde. Acho que você já ouviu falar, principalmente você que está se preparando para fazer alguma prova, tá? Na área do SUS, legislação do SUS. O CONAS, CONASEMS, COSEMS, o que são essas siglas, o que são esses conselhos, né? A gente vai aprender tudo bem direitinho aqui na aula de hoje. Então, se você já gostou do tema da videoaula de hoje, não esquece, vou te pedir, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Então, vamos lá descobrir o que são esses conselhos de saúde. Então vamos lá começar a nossa aula sobre conselho de saúde. Vamos entender o que é esse conselho, o que é que eles fazem, de onde eles surgiram, né? Quando foram criados. Gente, o primeiro Conselho Nacional de Saúde, ele não foi criado, como muita gente acredita, depois do SUS, tá? Ele antecede o SUS. Lá em 1937, governo Vargas, a Lei 378, ela reorganiza o Ministério da Educação e Saúde Pública. Ou seja, primeira informação, naquela época a gente não tinha os ministérios separados, eles eram juntos, tá? Ministério da Educação e Saúde era um só, certo? Nesse ano, vem essa lei 378 para reorganizar esse ministério, que aí passa a ser chamado Ministério da Educação e Saúde só, e cria o Conselho Nacional de Saúde. Obviamente é um conselho diferente do que a gente tem hoje, tá? Naquela época ele tinha caráter só consultivo, ele não tomava decisões e era interministerial, não tinha participação da população, né? Não tinha participação da sociedade. E hoje a gente sabe, se você ainda não sabe, vai descobrir ao longo dessa aula, que o Conselho de Saúde, assim como a Conferência de Saúde, são importantes ferramentas de participação popular, certo? Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso. Antecede o SUS, certo? A Lei 8.142 de 1990, que é aquela lei que complementa a Lei 8080, certo? São duas leis muito importantes que vocês têm que saber. Então, a Lei 8.142, ela traz pra gente que o SUS, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, vai contar com instâncias colegiadas. Gente, isso aqui cai muito, tá? Conselho de Saúde é uma instância colegiada, tá, doutora? Mas o que é uma instância colegiada? Gente, eu gosto de exemplificar como se fosse uma reunião de representantes de sala, por exemplo, ou de assembleia de condomínio. Vai lá, é mais fácil. Você mora aí no seu condomínio e tem o síndico, não é isso? E vocês, para tomarem decisões referentes ao condomínio, todo mundo se une em assembleia, né? Vai ter uma assembleia aí do seu condomínio, vocês vão se unir e vão tomar decisões, tá certo? Só que quem vai decidir não é o síndico sozinho. Quem vai decidir é todo mundo votando. Então, coletivamente, vocês vão tomar decisões. Instância colegiada é isso, tá? Vão se unir em assembleia para coletivamente decidir. E o Conselho de Saúde decide, porque agora o Conselho de Saúde, a partir, né, de 1990, ele passa a ser uma instância deliberativa, tá? Não é mais uma instância consultiva, não é mais um órgão consultivo, é um órgão deliberativo. O que é que significa? Que a partir de então ele toma decisões. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, é uma instância colegiada, assim como a conferência, e é uma representação da participação popular, tá? Isso é muito importante. Inclusive, essa lei, ela fala disso, da participação popular. Então, não esqueçam disso, porque cai bastante em prova. Como vocês já sabem, eu trago aqui o texto original da lei, porque é ele que cai na sua prova, certo? Isso aqui, esse slide todo colorido que eu trouxe para vocês, é o que eu quero que fique dessa aula, que é a definição de conselho de saúde, certo? Nós vamos destrinchar cada pedacinho, mas isso aqui traz tudo pra gente, é a informação principal. E esse inciso 2 é o que mais cai, tá? Que é trazendo a definição do Conselho Nacional de Saúde. Então, o que é? Vamos lá, em caráter permanente e deliberativo, ou seja, ele não fica trocando, tá? Caráter permanente, não dá para acabar com ele. E deliberativo, toma decisões. É um órgão colegiado, compostos por representantes do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuário. Atua na formulação de estratégias, no controle da execução da política de saúde e nas instâncias correspondentes.
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Então vamos lá, entendi nada, vai entender agora. Como é que funciona o Conselho Nacional de Saúde? Ele traz para a gente já no início. É de caráter permanente, é deliberativo, é um órgão colegiado e ele é composto por representantes do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuário, ou seja, por 4 partes, quadripartite, certo? A reunião do conselho, gente, vai acontecer mensalmente, tá? Diferente da conferência, que é o tema da nossa próxima aula, Conferência Nacional de Saúde. Vocês vão ver que as conferências acontecem a cada 4 anos. O conselho não, eles se reúnem, tá? Uma vez por mês, pelo menos mensalmente. E esse conselho, como eu falei para vocês, é composto de 4 partes, quadripartite. Só que o inciso 4 traz essa outra informação importantíssima para a gente. A representação dos usuários nos conselhos é paritária, o que significa que o usuário, ele responde por 50% de participação. Tá certo? Então, nós temos 4 partes, são prestador de serviço, governo, trabalhador de saúde e usuário. Só que o usuário, né, como ele tem uma composição paritária, ele responde por 50%. Por isso, gente, é uma ferramenta tão importante de participação popular, tá certo? Por quê? Porque a população, os usuários do nosso Sistema Único de Saúde, vão estar lá tomando decisões e vão ter 50% lá da presença nos conselhos, tá? Inclusive de poder decisório. Então, o que é que ele faz? Vamos lá trazer aquela mesma definição, traz para a gente. Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Gente, formula estratégia e controla a execução da política de saúde. Atenção aqui, que isso é constantemente pegadinha. O Conselho de Saúde, ele executa a política de saúde? Não. Ele faz o controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tá? É diferente de executar. Então, ele não vai lá, por exemplo, movimentar o fundo de saúde, movimentar as contas, fazer... Ele controla essa movimentação, tá certo? Por fim, as decisões serão homologadas por quem? Pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, porque a gente vai ter conselho nacional, estadual e municipal, tá certo? Trouxe aqui para vocês outro documento muito importante, que certamente está no seu edital, que é a Resolução 453 de 2012. Gente, essa resolução traz para a gente diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho de Saúde. É uma resolução que fala inteirinha sobre o Conselho de Saúde. Não é o objetivo dessa aula destrinchar essa resolução aqui, tá certo? A gente vai ter uma outra aula específica sobre essa resolução. Mas aqui, na primeira diretriz, ele traz a definição de conselho. Então, em 2012, vocês vão ver que a gente mantém aquela definição lá de 1990, tá? Da Lei 8.142, porque ainda traz que é uma instância colegiada, deliberativa, permanente, de caráter permanente em cada esfera do governo, ou seja, tem o Conselho Federal, Estadual e Municipal, e são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Gente, esse inciso 3 é para trazer para vocês os exemplos dos conselhos, tá? Vocês vão ver esses termos, CONAS, CONASEMS, e vocês não sabem o que é, não sabem o que significa. Eu vou explicar para vocês agora. Lá na Lei 8.142, o inciso 3, ele traz assim, que o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Entendi nada, doutora. Vamos entender bem direitinho isso aqui, porque isso aqui confunde muita gente, tá? Mas não é muito difícil de entender, não. Veja, existe o Conselho Nacional de Saúde e existe o CONAS. O que é o CONAS? Vocês viram que eu destaquei o NA? O NA é porque é nacional. Então, o CONAS e o CONASEMS são nacionais. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os secretários estaduais de saúde se unem para ter uma representação no Conselho Nacional, ou seja, no governo federal, certo? Então, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são os secretários estaduais de saúde que vão se unir para ter uma representação no governo federal, tá certo? O CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, é do mesmo jeito, só que vão ser a representação das secretarias municipais de saúde.
tem o secretário municipal, né? E ele vai ter essa representação nacional. No entanto, gente, nós temos muitos municípios, né? Imagina aí, eu não sei, nem trouxe essa informação para vocês, vou ficar devendo para a próxima aula. Quantos municípios tem no Brasil? Pesquisa aí. Pois é, são vários. Eu garanto a você que são vários. Então, você imagina como ficaria, né, uma reunião do CONASEMES com todos os secretários municipais de saúde. O que é que a gente fez? Criou-se, dentro do CONASEMES, o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que ele é em cada estado. Então, vamos organizar isso, certo? Em cada estado vai ter o COSEMES, que inclusive pode ser Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e tem alguns estados que tem outros nomes, tá? Mas, em geral, é Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Cada estado, os municípios se unem, tem o COSEMES, e esse COSEMES, eles se unem para ter uma representação nacional através do CONASEMES. Entenderam? Vocês entenderam bem? Então, os conselhos importantes que podem cair na sua prova são esses: CONAS e CONASEMES. Dentro do CONASEMES, a gente tem o COSENS, que é em cada estado, tá certo? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Vamos lá consolidar conhecimento com as nossas questões. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde foi estabelecida pela Lei nº 8.142. A lei instituiu as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, de caráter permanente e deliberativo, é composto por representantes. Lembra que ele é quadripartite e de característica paritária, ou seja, o usuário, ele responde pela metade, tá, do número lá dos participantes. No entanto, é quadripartite. Então, quem vai ter representante de quem? Lembra que a gente viu lá, com aquele gráficozinho em pizza que eu trouxe para vocês? Do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e do usuário. Eles formulam estratégias e controlam a execução da política de saúde. Então, aqui a gente traz, são compostos por quem e qual é a função do Conselho de Saúde, certo? Formular a estratégia, controlar a execução. Alternativa, a letra C. Vamos para mais uma questão, também bem direta, feito a outra. Uma das diretrizes do SUS é a participação popular. Para que a sociedade possa participar das formulações das estratégias de ação, do controle e da avaliação das políticas de saúde. Para tanto, deve existir o que, gente? Qual é o ente que representa a participação popular? Conselho, conferências de saúde. Os conselhos e a conferência são ferramentas de participação popular, certo? E vamos para a nossa última questão. Questão 2019. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do SUS em cada esfera do governo, integrando a estrutura organizacional do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competências fixadas na Lei 8.142. O número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde e as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma. Aqui, gente, ele vai pedir a questão da paridade, tá? Dos usuários terem 50% de representatividade. Então, a gente já pode procurar aqui a alternativa que fala que os usuários têm 50%. A, o usuário tem 50%, B, o usuário tem 40%, a gente elimina, C, 25% elimina, usuários 40%, D, elimina e E, 20% elimina. Então, o usuário sabendo isso, não ia importar você saber exatamente a porcentagem das outras. Mas vamos ver a letra A. 50% entidades e movimentos representativos de usuário, paritário. Pronto, aqui já está certo. 25% representativo de trabalhadores da área da saúde e 25% representantes do governo e prestador de serviço privado, conveniado ou sem fins lucrativos. Essa é a nossa alternativa, letra A. Então era isso que eu tinha para falar para vocês na nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado, tenha te agregado algum conhecimento nessa nossa aula. E se ficou alguma dúvida, não deixa para depois. Você pode deixar aqui nos comentários ou então me envia um e-mail doutora.natalialucenaensina@gmail.com ou me procura lá nas redes sociais doutora.natalialucena. Eu ficarei feliz em te ajudar. Se não deixou o teu like, não esquece, gente, é importante para mim para divulgar o canal. Deixa o teu like. Se não se inscreveu, se inscreve. Vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Aí você clica nela para se inscrever e ativa lá o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Te vejo na nossa próxima videoaula.